Se você já ouviu essa música, eu sei exatamente o que vem à sua cabeça. Você se lembra do seu passado e de como ele era bom. Chegar em casa, jogar no PlayStation 2, em super coleção 7.784 jogos. Mas infelizmente esse passado tá distante e não tem como voltar. Ou tem? Esse CD aqui é capaz de criar várias memórias. Eu mesmo ganhei um desse do meu pai e foi algo que eu nunca esqueci. Mesmo sendo um CD pirata, ele me mostrava os jogos que ele jogava quando criança e como ele já tinha experiência naquilo. Mas hoje em específico a gente vai dar uma olhada em um dos emuladores nesse CD, que é o PGen, o emulador de Mega Drive para PlayStation 2. E ver a história peculiar por trás dele que envolve até um incêndio. Só daí dá pra gente ver como cada acontecimento influencia a nossa vida no futuro, pra bom ou pra ruim. E isso é muito bom. Primeiro eu vou ter que introduzir vocês a um mundo meio esquecido, o dos computadores dos anos 80. Naquela época já eram feitos jogos para computadores, o que hoje é um jogo indie, naquela época era algo totalmente revolucionário. E várias empresas tentavam se arriscar naquele mercado que na época ainda estava engatinhando, então era um pouco difícil, mas já fazia um barulho aí em comparação a outros setores, como o da música e do cinema. E surgia naquela época uma empresa especializada em calculadoras e outros eletrônicos, a Commodore, que queria entrar no mercado dos videogames. Por isso eles se juntaram com uma outra empresa pequena que estava começando um projeto de videogame, mas não tinha verba para continuar. O nome original do projeto ia ser Lorraine, mas alguns desenvolvedores que sabiam espanhol resolveram deixar as coisas mais family friendly e amigável. A Commodore juntou a verba com o projeto do Amiga e aí nasceu a Commodore Amiga. Uma família de computadores que fazia tudo naquela época. Rodava jogos, fazia músicas, tudo. Pra época ele era considerado o computador mais potente do mercado, à frente de Apple, por exemplo. Então facilitava a criação de jogos mais trabalhados. No início dos anos 90, com o declínio da empresa na questão dos jogos, pelo surgimento dos consoles como o Atari ou o Nintendinho, começou a ser criado outros tipos de programa para Amiga, e um deles foi um programa que influenciou milhares de trilhas sonoras de jogos que você ouve hoje, o Pro Tracker, que era uma espécie de sintetizador eletrônico dentro dos computadores, que conseguia reproduzir sons com aquela pegada eletrônica e psicodélica. Os desenvolvedores de jogos usavam ele para criar trilhas sonoras. E ele, com aquele visual bem complexo e completo e diferente dos outros, caiu no gosto dos desenvolvedores. Em 91 foi realizada uma conferência de Páscoa em uma escola lá na Suécia, onde iam escolher as melhores músicas compostas no computador Amiga. Mais de 500 pessoas estiveram no evento e 30 músicas participantes, mas um acidente acontece. Attention all companies, send out box 6111, reported address 9698 Abbott, located between Foster and South Union. Alguém que estava participando e foi eliminado ficou com raiva e soltou vários fogos de artifício, o que causou um incêndio nessa escola, e o alarme de incêndio disparou. O fogo foi contido e a polícia ia interditar o local a menos que quem fizesse aquilo se entregasse. A pessoa que fez isso se entregou e o evento continuou. Desse evento saiu a música campeã, a música usada no menu do emulador de Mega Drive. Que o criador, quando ouviu, já imaginou onde colocaria.
Esse evento foi muito importante porque de lá saiu várias composições que inspiraram outras músicas, inclusive o compositor Marcus Carlin, né, mais conhecido como Captain, e ele fez um remake dessa música e colocou no jogo Rochard. O convite do evento tá na internet, era esse, é muito legal por sinal. E essa é a escola que saiu a música referência pra muitos, e tem várias por aí, por exemplo, a música do emulador do SNES também é uma referência pra várias pessoas, inclusive pra minha infância também. Essas músicas marcam a nossa infância. Eu mesmo demorava pra escolher um jogo só pra ficar ouvindo elas. E tudo bem, isso é o que fez a gente ser criança. Em 2004, o desenvolvedor do PJ fez uma postagem dizendo que não tinha mais tempo para trabalhar nele. Por isso ele liberou o código e deixou aberto para fãs modificarem e melhorarem como quiserem, e assim fez. O PJ foi tão bem otimizado e trabalhado pela comunidade que virou um dos melhores emuladores de consoles antigos já feitos, indo parar até na banca do seu Zé perto da sua casa. Por isso é tão importante valorizar as pequenas coisas. Quem diria que esse carinha aqui ia fazer algo tão bom que ia alugar um apartamento nas minhas memórias?